Bom dia para vocês, para mais um Botanicamente Falando. Eu sou Marcos Alves, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje é mais um vídeo nosso, mas antes de começarmos eu gostaria de fazer um esclarecimento para todos vocês, que normalmente nossos vídeos são diários, mas devido à demanda na Universidade Federal de Pernambuco, nós precisamos reduzir os nossos vídeos e eles a partir de julho serão 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas. Então, por conta disso, a partir do dia 1º de julho, a gente começou a postar os vídeos apenas 3 vezes por semana. Espero que isso não dê nenhuma tristeza a ninguém. A gente simplesmente teve que reduzir os vídeos pela demanda de atividades que nós estamos nas últimas semanas e que vai só aumentar com a retomada das atividades presenciais nas universidades. Então, o vídeo de hoje é sobre a família Asterácea, que é uma das famílias mais bonitas, mais importantes que nós temos das angiospermas. A família Asterácea, ela está dentro do grupo que a gente chama de Asterídea, que está dentro das Eudicotiledôneas, que é uma angiospermas. Uma coisa importante das Asteráceas é que é um dos grupos mais derivados que a gente tem dentro das angiospermas. Uma coisa muito importante das Asteráceas também é que ela pode ser conhecida por outros nomes, como por exemplo, família composta ou compósita. Isso faz com que a busca nas referências seja muito mais ampla. A família Asterácea tem uma das características da família Asterácea é que ela apresenta inúmeros compostos químicos. Muitos desses compostos químicos eles são considerados fitoterápicos, são utilizados do ponto de vista medicinal pela população, mas para plantas os compostos funcionam como uma defesa natural. A planta ela não se mexe, a planta não anda. Então, no momento em que ela é atacada, ela precisou, ao longo da evolução, desenvolver uma série de compostos químicos, uma série de defesas para fazer com que ela se proteja dos herbívoros. Então, as Asteráceas, elas são extremamente ricas em compostos químicos e muitos desses compostos químicos são utilizados pelo homem, por exemplo, para finalidades medicinais. A gente tem diversos exemplos de Asterácea. Elas são utilizadas como produtos medicinais, são utilizados na alimentação, são utilizados como plantas ornamentais, como flores de corte. Então, tem uma diversidade muito grande de grupos utilizados pelo homem da família Asterácea. A gente tem como exemplo as margaridas, os crisântemos, as gérberas, que são amplamente utilizados como plantas ornamentais e flores de corte. A gente tem o alface, que é utilizado na alimentação, assim como a alcachofra. A gente tem o girassol, que também é utilizado na alimentação. A gente tem a estévia, que é um adoçante natural, o absinto, crisântemo, então são diversas espécies. A gente também tem algumas espécies que são muito importantes na produção melífera, ou seja, existem méis muito característicos produzidos a partir de floradas intensas de composta, como por exemplo do aça-peixe, que é muito comum nas regiões de Cerrado e Mata Seca. Então é uma família de muita importância para o homem e também importância biológica. Importância biológica porque ela está presente em diversas regiões do país. No Brasil ela ocorre em todo o país e ela ocorre em regiões tropicais e temperadas. Os representantes de Asterácea, eles em geral são ervas, arbustos, mas também podem ser ervas, trepadeiras. Então tem uma infinidade de formas de vida nessa família. Outra coisa importante que eu gostaria de falar com relação às Asteráceas é que elas têm uma interação muito grande com animais, porque são polinizadas por animais, em geral abelhas, e portanto isso é uma característica de interação com a fauna e faz com que essas plantas muitas sejam consideradas a síndrome de polinização da melitofilia, que é a polinização feita pelas abelhas. A dispersão, em geral é feita por pássaros ou pelo vento. A anemocoria, porque as sementes, os frutos, na verdade, eles têm uma estrutura que chama de papos, que auxilia que eles sejam levados pelo vento. Alguns são dispersos por animais que comem as sementes. O fruto das Asteráceas é um fruto característico que recebe o nome de cipsela. Esse fruto, na verdade, eu trouxe aqui. Cadê? Deixa eu mostrar aqui, porque aí tem que mostrar bem pertinho. Eu não sou bom nesse negócio de mostrar no vídeo, mas olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui com a câmera melhor. Olha aqui. Aí, as sementes aqui, ó. Olha que ótimo.
Os frutos do girassol são pequenos frutinhos. Esses frutos do girassol, eles a gente pode usar a semente na alimentação, que chama de pepita. Esse girassol ele pode ser utilizado para a produção de óleo. É muito importante a produção de óleo comestível, um óleo utilizado na alimentação, que tem características muito importantes como a baixa temperatura para o congelamento. E hoje a maior produção de óleo de girassol é na Rússia, justamente por essa questão da temperatura do óleo. Outra coisa importante no girassol, do óleo de girassol, é que ele tem uma propriedade de recuperação da pele muito grande. Existem diversos medicamentos com base em óleo de girassol que são aplicados na pele, principalmente para a pele que está em processo de recuperação, como escaras, em pessoas que estão muito tempo na cama, por exemplo. Eu trouxe alguns representantes, como vocês podem ver aqui tem várias flores de asterácea, né? E aqui eu separei essa daqui porque eu quero falar um pouco, sim, eu tenho que mostrar as flores lindas, né? Olha que lindeza. As asteráceas são belíssimas, são muito utilizadas como flores ornamentais, mas eu queria falar especificamente, eu peguei um pedacinho, né? Que eu quero falar de algumas coisas como a gente reconhece as plantas da família asterácea. As folhas nas asteráceas, elas são folhas alternas, ou seja, aqui a gente tem um eixo, o caule onde as folhas se prendem, e as folhas alternas se caracterizam porque cada uma sai de uma posição diferente. Repara que essa está saindo dessa posição e aqui uma posição acima. Essa é característica de folhas alternas que é presente nas asteráceas. Outra coisa importante da gente falar das asteráceas é sobre essa estrutura aqui, que a gente conhece, né? Isso aqui é típico de uma margarida, ou se a gente preferir, em um girassol. Estou trazendo aqui um girassol lindo e maravilhoso, que é uma margarida, só que na versão grande, né? Então a gente falou das folhas e aqui é o que a gente chama da inflorescência. A gente às vezes trata como uma flor. Na margarida é muito comum você pensar na margarida como uma flor, tem até aquela brincadeira bem me quer, mal me quer, que você vai tirando o que você está pensando ser uma flor. Na verdade, isso aqui é um conjunto de flores muito pequenas, em que as flores da periferia, elas são diferentes da flor da parte interna, que é a flor do disco. Então, essas flores da periferia, elas têm essas estruturas, que é o que a gente considera como pétala, e chama de pétala, numa brincadeira de bem me quer, mal me quer. E aqui essas flores do disco são flores diferenciadas da flor da periferia. As flores da periferia, em geral, muitas vezes, elas são estéreis. E apenas essas flores do disco é que são férteis. Aqui a gente tem, por exemplo, a gente observa aqui as brácteas dessa inflorescência. Inflorescência é o conjunto de flores, que nas asteráceas, essa estrutura linda e maravilhosa, ela recebe um nome específico, que é o capítulo. Então, a inflorescência nas asteráceas, ela é conhecida como capítulo. O girassol que eu trouxe aqui é uma planta nativa do continente americano, já domesticada pelos nativos antes da chegada de portugueses e espanhóis. Tem registros arqueológicos mostrando os frutos de girassol que eram utilizados na alimentação dessas comunidades pré-colombianas. E o girassol é uma flor muito utilizada para a produção de óleos a partir dos seus frutos e sementes, mas também para a ornamentação e flores de corte. Aqui é uma homenagem especial à minha mãe, que o girassol é a flor que minha mãe mais gosta, a flor preferida de minha mãe é o girassol. Então aqui a gente tem um exemplo do girassol, que é uma flor belíssima, eu gosto muito, e que o que a gente pensa como uma flor, na verdade, se trata de uma inflorescência. A gente vai ficando por aqui, com mais um Botanicamente Falando, dessa família maravilhosa, asterácea, que também pode ser chamada de composta, com diversos exemplos de plantas utilizadas pelo homem, entre elas o girassol e as margaridas. Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Lembrando que eu vou falar mais do girassol por causa do aspecto do heliotropismo, que o girassol vira para o sol durante o dia. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.